Curitiba 2, Corinthians 1, mais uma derrota, segunda seguida no Brasileirão. O Corinthians vai caindo na tabela, vai criando uma situação mais difícil no Brasileiro, né, em termos de chegar à zona da Libertadores, a classificação direta para Libertadores, e vai aos poucos apostando tudo na Copa Libertadores, né? O que tem sido praxe nos últimos anos, né? Tem sido assim, o Corinthians larga o Brasileiro e aposta só nas Copas, mas é sempre um risco, né? Deu certo ano passado, mas não deu nos outros. Esse jogo Curitiba, João, foi um jogo em que o Corinthians foi sem o goleiro titular, o Hugo, né? Jogou o Cauê, foi sem os dois laterais, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, fazem muita diferença, apesar do Anrileri ter feito um jogo ok. O Pedro Milans é um jogador muito abaixo da crítica, e depois outros jogadores foram entrando e tal, começamos de novo com o Pedro Raul. Acho que o que esse jogo mostra, principalmente, é a fragilidade do elenco do Corinthians, né? Quando o Corinthians tem que trocar 2, 3, 4 peças, o nível cai demais, um nível que já não tá bom, né? A gente tem que ser também realista, o Corinthians não vem jogando bem, o Corinthians não voltou bem da parada para a Copa do Mundo, né? Tem gente que critica muito o Fernando Diniz, eu acho que como eu disse, o elenco é muito frágil, então o Diniz realmente ele não teve em nenhum momento todos os jogadores à disposição para poder trabalhar com tranquilidade. O pai jogou o segundo tempo hoje, mas ainda está longe da melhor forma, né? Tá voltando, o Yuri tá machucado, então o Diniz ainda não pôde usar o Memphis com o Yuri, né? Não pôde utilizar os dois aí nessa volta, e faz muita diferença, né? Hoje também não tava o Garro, e aí vão entrando jogadores, né, cara? Matheus Pereira, Guinegão, Dieguinho, assim, e é um show de horrores, hein, cara? Né? Além dos que já estavam em campo, o senhor Alan, né? A fragilidade, o nível técnico é muito baixo, erros de passes, né? Invertidas de jogo direto para lateral. O seu Caio César não acerta uma tomada de decisão, segura a bola até perder, deve ser. Mas imagina jogar bola ao lado do Caio César, o cara deve ficar louco. Eu não sei como não xingam ele o tempo inteiro, porque é muito irritante. O que você achou desse jogo aí contra o Curitiba, João? Suas impressões? Cara, sinceramente, imagina você jogar bola ao lado de Caio César, Pedro Raul, Alan. Não dá, não dá. Infelizmente, a gente tem que ser sincero, o elenco do Corinthians é muito mal montado, péssimo. Sempre que sai um titular e entra alguém no lugar, a gente é obrigado a ver isso, né? Pedro Milans, Fabrício Angileri, Alan, pelo amor de Deus, Pedro Raul, não dá mais também. Não adianta, velho, não adianta. A gente vai falar isso em todos os vídeos. É um elenco muito abaixo. E a gente vê, né, um jogo de domingo, 7h30 da noite, contra um time médio do Campeonato Brasileiro. E é impressionante, cara. Todos esses times conseguem, de alguma forma, sempre competir com o Corinthians. Fisicamente, a gente vê que o Corinthians ou está abaixo ou pior que todos os seus rivais e adversários. Então, você junta isso com a falta de peças, com o elenco mal montado, com peças, como você citou, Pedro Milans, que nitidamente não tem o nível necessário, Pedro Raul, você junta Alan, que não acerta um passe, você não sabe por que ele está no campo, você não sabe se ele vai armar o jogo, se ele vai marcar. E é complicado, cara. Eu não acho que seja a culpa do Diniz, eu acho que ele faz o que ele pode com o que ele tem. É um treinador que eu gosto muito, inclusive, porque eu sinto que a mesma coisa que ele sente, a mesma indignação que o torcedor sente ao ver esse time apático, ele também sente, né? Ele não se acomoda como, por exemplo, o Dorival Júnior era muito passivo, a gente sempre citou isso, então não acho que seja o problema do Diniz. Mas ele tem muito problema, cara. Sempre, depois de um jogo, sempre tem alguém machucado, alguém suspenso para a próxima partida. Então, é como se o elenco tivesse se desmontando. É impressionante, né? E uma partida contra um Curitiba que, pelo amor de Deus, também não é nada demais, né? A gente
A gente viu uma partida aí que facilmente dava para pelo menos ter empatado, quiçá não ganhar a vitória também, que poderia ter acontecido. Mas é isso, cara. Achei um jogo muito, muito fraco de um time que o time titular já não tá jogando essas coisas. E esse time reserva que entra é pior ainda. O time titular, 100% titular, a gente não viu, né? Desde a volta da Copa do Mundo. Isso é um problema. Né? Para esse jogo contra o Curitiba, a gente está falando de um time que jogou. O Curitiba jogou a última vez no sábado passado, né? Há uma semana atrás, 8 dias atrás, e o Corinthians jogou um jogo pesadíssimo na quinta-feira, jogou metade do jogo com um jogador a menos, né? Uma oitavas de final de Libertadores contra o Rosário Central, foi muito desgastante, fisicamente e emocionalmente. Acho que isso pesou também, né? Não só para as alterações no time titular para o jogo de hoje, mas também para quem jogou aquele jogo e estava em campo hoje, né? O Breno Bidon a gente viu que estava sem perna, o próprio Caio César, né? Apesar das limitações, com certeza também é um jogador que corre muito, corre burramente, né? Muitas vezes ele não solta a bola, mas também foi ficando sem perna. Então a gente acompanhou isso também, isso foi um problema. E aí o Corinthians é complicado porque o time do Corinthians sem 4 titulares, né, sem o Yuri Alberto, cara, ele é extremamente vulnerável, né, ele é extremamente desbalanceado, né, e aí a gente vê essa situação contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro. O Corinthians termina o jogo de volta levando um 4-1, perdeu de 2-0 em casa e hoje perdeu de 2-1, o que é bem ruim, mas eu acho que isso pesou também. Acho que a questão física, o Corinthians deixou tudo em campo na quinta-feira, né, e entrou em campo hoje drenado, física e emocionalmente, assim. Sim, sim, e faz muita falta também os laterais, né? Você citou o Bidu e o Mateuzinho, nossa, é muito diferente, assim. A evolução do Mateuzinho, ela é muito grande, né? Desde que ele chegou. Ele chegou com não era nada demais, assim, uma incerteza, mas foi melhorando muito, e o Bidu a mesma coisa também. Bidu chegou a ser cogitado para sair, acabou ficando, virou titular. Então você coloca ali Fabrício Angileri, Pedro Milans, goleiro Cauê, que é jovem, é um goleiro que pode melhorar, mas não tá nem perto do nível do titular. O Gu Souza, que também não tá no auge, né? Não tá no máximo que ele já esteve. E acaba desmontando, né? O meio-campo com o Alan ali também. Não tem como, Não, pra você Diegão. ver, olha a lista, Johnny, aqui de jogadores fora, a maioria aqui teria condições aí de ajudar mais no jogo de hoje, né? Então, o Garro suspenso. Isso que você colocou é verdade também. Todo jogo, toda hora jogador expulso, muitas vezes por burrice, né? Quando não tem jogador expulso, passa perto. Hoje o Breno Bidon passou perto de ser expulso, né? Deu um tranco no cara ali. O Daronco até pensou, eu pensei que ia provar, então passou perto de ser expulso. Então, sempre muitos amarelos, né? Às vezes por empurrão ou por simulação, né? Essa volta, o Rodrigo Garro é um jogador que tem caído toda hora no chão, colocado a mão na cara, isso tá enchendo o saco também. Mas a lista, cara, tem o Garro com 2 amarelos, suspenso, o Hugo Souza, o Mateuzinho e o Bidu descansando, né? Aí você tem o André machucado, o André Ramalho machucado, o Kaique machucado, Vitinho, Yuri Alberto e o Labiá, todos machucados aí, jogadores que teriam feito muita diferença hoje, né? Jogadores que poderiam ter contribuído muito, não só hoje, mas antes até, né? Contra o Internacional, que a gente acabou caindo fora da Copa do Brasil. A gente vira e mexe, lembra desse jogo, desse confronto nos vídeos, né, Johnny? Porque realmente o Corinthians é superior, assim, né? E sair tão cedo da Copa do Brasil, atual campeão, a gente ainda tá lamentando, mas né, são jogadores aí importantes. Então, aí hoje você tinha ainda o Charles só vai, ele se troca, né? Fica ali no banco, mas pelo menos isso o Diniz nem coloca mais. A gente não tem visto o Charles jogar, graças a Deus, né? Mas você tinha, hoje no banco tinha Alex Santana, o Luiz Bahia, Charles, Hugo Botinha também, que é outro que tá lá no elenco, ninguém lembra mais.
Como é que Iago, né, pode? menino da base, o Choca, o goleiro hoje, o reserva era o Longo, né, o Felipe Longo, aí os outros entraram, entrou o Lingard, né, se Cara, arrastando, entrou o engana. Dieguinho, Guinegão, jogadores que não conseguem fazer nada, o Matheus Pedro, o Memphis Depay, ele deu uma aquecida, né, uns 10, 15 minutos ali iniciais na volta do segundo tempo, o Corinthians começou a encaixar um pouco mais, ele pegou mais na bola do que contra o Rosário, né, jogou menos minutos, mas ele participou mais, conseguia segurar um pouco a bola na frente, distribuir para os companheiros, né? Às vezes a bola voltava quadrada ali. Teve um lance dele que eu acho que ele vacilou, que ele consegue pegar na área, cortar para a esquerda, e aí ele sente o toque e cai. Talvez se ele não tivesse caído, ele poderia ter finalizado com a esquerda, mas ele deu uma mudada. Mas tirando ele, que é um jogador, né, para o nível do futebol brasileiro fora de série, os outros jogadores não contribuem, né? Os caras entram frescos aí, entram faltando 20 minutos, os meninos aí, o Dieguinho, o Guinegão, e nada acontece, né? Jogando contra jogadores ali, pô, como é que é aquele, o Melo Thiago lá? Santos, Jaci, Cara, Pedro Rocha, Pedro pô, fez um Rocha, gol lá, o Caio Breno Lopes. tirou Pô, o o Caio Breno César pra Lopes, merda, cara. não, o Breno Lopes, cara, ele faz algo que nenhum jogador faz. Ele corre o jogo inteiro, distribui no meio, é impressionante. Todo Um jogo amigo meu que o aqui falou, Corinthians. cara, Pedro Rocha tinha lugar no Corinthians, cara. Aí, Sim, pô, é melhor que se, o- Pedro Raul, melhor que Guinegão, cara. se o Caio César na ponta joga ali, por que, que não o Pedro Rocha ali? E, cara, Não vou te falar a faz. verdade. O trabalho mais fácil desse ano, o trabalho que eu vi mais fácil é o do Jesse Lingard, cara, com toda a certeza do mundo. O cara entra ali aos 36, 37, não faz absolutamente nada e sai de campo e posta uma foto no Instagram com alguma música do momento e uma legenda que a gente vai voltar mais forte. É impressionante, cara. É impressionante um cara dele. É uma contratação esquisita, né, cara? Vem o cara, jogou no Cara, Manchester, não sei o que. Mas ele nunca foi lá essas coisas, né? Não sei, não, quem só nunca acompanha, foi. não acompanha o campeonato inglês, futebol inglês, ele jovem no Cara, ele. Manchester United era muito minha boa. Vamos falar a verdade, ele é um Pedro Rocha inglês, cara, e talvez piorado ainda. A gente acabou se animando, né? Você vê um jogador internacional vindo ali, você acha que ele vai. E ele começou bem até, ele fez alguns gols ali, fez 2 gols, se não me engano, deu uma empolgada assim, mas o cara entra ali, não faz absolutamente nada, só dá passe para trás e irrita. Tá me irritando mais que o Charles até. Então é complicado, você vê isso, né? E é o que eu te falei, cara. Qualquer time fisicamente vai estar melhor ou igual ao Corinthians. Não vai ter nenhum pior, né? Nenhum Ele pior. jogou, eu tava até. O Lingard jogou a Copa de 2018 pela Inglaterra, fez um gol e uma assistência, cara. Que Pô, coisa. ele deve agradecer ao céu até hoje, então, porque não sei, cara. Foi um cometa ali que passou na vida dele. Mas, cara, é impressionante. E que nem você citou essa a eliminação para o Inter, é uma pena, né, cara? Porque agora a gente fica nessa. A gente tem a Libertadores e perdendo ponto no Brasileiro, a gente vai seguir, vai arrastando desse jeito, né? Como a gente já está acostumado, arrastando no Brasileiro. E seria muito bom se tivesse ainda na Copa do Brasil, que pelo menos teria duas chances de título, né? Agora a gente só tem a Libertadores aí. Mas eu acho muito importante você pontuar no brasileiro, cara. Senão a É. gente ainda tá confortável, tudo, mas, pô, é legal você pelo menos brigar ali por cima, né? Não ficar nesse meio de tabela horroroso, assim, cara. Porque do Cruzeiro para cima já tá um pouco mais distante, hein, cara? E o Cruzeiro, né, ganhou do Flamengo. O Cruzeiro é um time mais forte, né? Tem um elenco muito mais forte aí, tá entre os melhores. O Atlético Paranaense e o Fluminense estão com 41 lá em cima, né? Terceiro e quarto. Aquela vaca que subiu no telhado. Ninguém sabe como subiu ali, mas vai ter que descer. É, Enfim, não sei. alguém tinha que ocupar a posição e por acaso são eles ali, né? Então, mas aí, pô, do Bahia para baixo, meu, o Bahia tem 37, tá em sexto, o Corinthians nesse momento com 32 em décimo ali, mas tá muito embolado, né? Realmente tá muito embolado, tem muitos times ali, pô, do Bahia até o Vitória ali, São Paulo, são times que podem ou ser rebaixados ou podem pegar Libertadores mesmo. Mas aí vai depender É, também, né? Copa do Brasil, o que vai acontecer?
Libertadores. Por enquanto a gente tem um G5, né? O quinto colocado da Copa Libertadores, porque o campeão e vice da Copa do Brasil vão para Libertadores agora. Mas são times que estão ali o Cruzeiro, por exemplo, está na Copa do Brasil, é um forte candidato, vai pegar o Atlético, o Palmeiras vai pegar o Santos, também é candidato, então tem que ver o que vai acontecer. É possível que o campeão e vice da Copa do Brasil estejam nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, né? E aí tem a Libertadores também, que o Corinthians está lá, né? E a gente pode, vai se desenhando um cenário, a não ser que, sinceramente, se der a lógica assim, a gente teria 2 semifinais brasileiras, né? Palmeiras e Fluminense, Corinthians e Flamengo. E aí também são times que estão na parte de cima, né, do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode de novo ter um G7, até G8 aí no Brasileirão, e aí ficaria muito mais viável, né, conseguir uma vaga para a Copa Libertadores. Mas, como eu falei, nesse momento o Corinthians está em 10º com 32, vem caindo, né? No último jogo contra o Cruzeiro perdeu, agora perde de novo 2 vezes, né? Por 2-1. E 2 rodadas sem pontuar é muita coisa. Se o Corinthians tivesse empatado as 2 vezes, estava em 8º, né? Então, com certeza faria diferença. Mas tem times aí, o Bragantino, o Curitiba, por exemplo, estão à frente do Corinthians no Brasileirão com times elencos inferiores, né, cara? Na minha opinião. Cara, com certeza. Ficou nítido hoje. Esse time do Curitiba, ele não é nada demais, assim. É um time, claro, encaixado, os jogadores correm bastante, mas, pô, você jogar um joguinho sério aí, você consegue ganhar até com o time mesclado, assim. Não precisava ter perdido esses pontos, assim. E fazem falta, né, cara? A gente vê agora o time em 10º, assim, sem pretensão alguma ali, porque, que nem você falou, o Cruzeiro já tá com 7 pontos a mais. E, cara, na parte de baixo ali, a sorte de Santos, São Paulo, Grêmio, é que Remo e Mirassol ali estão afundados, né? Remo tava ganhando do Fluminense, tomou a virada. E o Vasco da Gama também ali, sinceramente, acho que esse ano vai ser bem complicado para escapar também. Pois é, e agora o Corinthians só joga, né? Essa semana é semana de Copa do Brasil, o Corinthians está fora, então aí o Diniz vai ter essa semana para ajustar o time, recuperar jogadores, né? Ver se alguém se recupera. De repente a gente pode ver o Yuri Alberto aí no final de semana contra o Santos, já voltando aos pouquinhos, e se preparar para a Libertadores também, né? Que o Corinthians vai jogar contra o Estudiantes de La Plata no dia 9 de setembro. Então, né, o Corinthians tem aí, 16 dias, 17 dias para esse confronto. Tomara que a gente consiga chegar até lá, para esse jogo com o time completo. O Corinthians vai jogar em La Plata, né, cara? Vai jogar o primeiro jogo fora contra o Estudiantes. Jogo duríssimo, duríssimo. O Estudiantes hoje tá jogando melhor, mais bola do que o Rosário, né? O Rosário tem eu acho que o Rosário, eu assisto o Campeonato Argentino, o Rosário tem uma defesa mais forte, mas o Estudiantes faz mais gol. O Rosário mostrou que é um time que tem muita dificuldade para fazer gol, né? Graças a Deus. O Estudiantes é um time mais perigoso, apesar de ter o Muslera no gol, né? É sempre bom lembrar, alguém tem que dar esse toque lá dentro do Corinthians e falar, pô, chuta no gol, cara, bate no gol de fora da área, tem que arriscar que ele entrega. A gente viu na Copa do Mundo, ele afundou o Uruguai, né, cara? Se der tudo certo nesse duelo, a gente já vai ter a recuperação aí do Yuri, do André, né? Enfim, o time titular com o Garro ali, com o Memphis, numa forma bem melhor do que aquele jogou o último jogo. E, cara, esperar que o time realmente consiga se classificar ali, pegar, quem sabe, um Flamengo ali na semifinal, mas isso é papo para depois, tem que pensar no Estudiantes e é o campeonato do ano agora, Diego, é o que o Corinthians tem para lutar. E ver se esse elenco, que é curto, mas o time titular tem qualidade, a gente sabe disso, a gente já falou muitas vezes, os 11 ali conseguem entregar, principalmente em jogo grande, né? Jogo grande, parece que esse time joga melhor do que esses confrontos pequenos de brasileiro, assim, que o time entra numa nhaca diferente, assim. E é torcer, mano, vamos ver o que acontece aí, ver se o Coringão consegue beliscar esse título aí. O Corinthians tem, antes do jogo, o Estudiantes, o Corinthians joga 2 vezes pelo Brasileirão, o próximo contra o Santos no domingo, depois a Chapecoense, os 2 jogos em casa. O Corinthians tem que fazer 6 pontos, cara. Santos e Chapecoense em casa,
fazendo 6 pontos, vai a 38, puta, aí já fica bem, uma situação bem melhor, assim, dá uma boa recuperada no Brasileiro, né? Não só para seguir na Libertadores, mas como eu disse, para não ficar tão longe da metade de cima ali, do grupo de cima, né? Porque a gente sabe que, pô, dá uma bobeada ali, o Corinthians se encaixa, né? Seria importante, pelo menos, pegar uma pré-Libertadores pelo Brasileiro, caso o Corinthians não seja campeão da Libertadores, né? Que de repente o Corinthians ganha essa Libertadores, né? E eu acho assim, se o Corinthians fisicamente, o elenco, né, a coisa rolar e melhorar, os jogadores se recuperarem fisicamente, o Corinthians tem chance, com seu time titular, ele tem chance de ser campeão da Libertadores. O time titular do Corinthians, em boa forma, ele encara o Flamengo, encara o Palmeiras, encara o Fluminense, né? E aí já mostrou Copa. Isso, já mostrou. Lembrando que a final é um jogo só, né? Tem muita gente. Já pensou se der um derby, cara? Um Corinthians e Palmeiras, jogo único, final da Copa Libertadores, né? Seria, cara, são 5 jogos, né, cara? São os 2 do Estudiantes. Se a gente passar 2 da semi, é final, cara. Então, é dar vida nesses jogos aí, correr tudo e deixar tudo em campo e tentar ganhar esse título, né? Pois é. E fora de campo, continua a zona, né? Teve protestos aí, os Gaviões da Fiel, outras torcidas aí, os protestos que aconteceram, que não devem parar, né? Os dirigentes ficaram revoltados com o clipe da música nova do Memphis Depay, que aparece o Parque São Jorge pegando fogo, que eu achei muito massa. Tentaram levar para um caminho, nossa, ele está desrespeitando o clube, queimando o símbolo. Não é nada disso, né? A música é muito clara ali, a mensagem é muito clara. Achei muito legal. Um ídolo. E no Corinthians é muito assim, né? A gente tem ídolos históricos do Corinthians que nem eram grandes craques. Lógico que o Corinthians tem grandes craques, mas tem ídolos que eram ídolos pela raça, ou por seus posicionamentos, ou pelas duas coisas, né? Um dos grandes ídolos do Corinthians é o Dr. Sócrates, que era um cara que se jogava, era um gênio da bola, mas também se posicionava muito fora de campo, né? E essas coisas são importantes para o Corinthians. E o Memphis Depay vai mostrando que é corintiano, cara, né? É corintiano. Eu vi, nossa, os programas, os podcasts da mídia esportiva na sexta-feira, pós classificação contra o Rosário, os caras estavam babando, cara, com uma raiva do Zé Trajano, cara, Mauro César Pereira, Porra, assistiu o posse de bola do Danilo Laviera, os caras com porra ódio do Memphis Depay, tentando ironizar. O próprio Juca Kfouri, né, com o kifurismo dele, ele não consegue, pode ser a maior vitória, a vitória épica do Corinthians, uma grande conquista, ele tem que trazer coisas negativas, né, mas continua devendo, é sempre uma coisa, é horroroso, né, e é só jornalista corintiano que faz isso, é o André Rizek, é só corintiano. Você não vê jornalista que torce para os outros clubes detonando o próprio clube. São Paulo tá falido também, né? Mas não parece, né? Mesmo arrecadando menos, mesmo tendo um comparecimento à torcida muito menor, São Paulo, né? Um elenco pior, inclusive, né? O São Paulo tá falido e tem um time horroroso também. Então, enfim, cara, ninguém quer falar de São Paulo, né? Você sabe que o que gera assunto é o Corinthians, não tem jeito, velho. É sempre assim. E a gente vê aí a mídia sempre em cima, né? Mas o que você acha desse o posicionamento do Memphis, cara? De tipo, pô, cara, ele ficou quietinho ali, esperou, ele foi meio sacana assim, no sentido de absurdo. ficou ali cara, quietinho, conseguiu, teve a reviravolta, renovou. E aí depois que renovou, agora ele vai pro confronto. Ele é o único cara, ele é o único jogador que tem o peso e tamanho para fazer isso, né? Porque se fosse outro jogador, isso aí, quem é que faz? É você atacando publicamente o teu patrão, né, cara? É uma coisa assim meio inimaginável assim para a maioria dos cidadãos aí. Cara, absurdo. Eu Mas adorei, ele se posicionando, eu também, ele foi indo para cima e a torcida dando suporte, a torcida junto com ele, né? Ele vai de verdade em 2026, ele vai se tornando mais ídolo e maior, mais por isso do que pelo que ele fez em campo, né? Que precisa jogar mais aqui esse ano, né? Que foi muito legal que ele entrou contra o Rosário, bateu aquela falta, mas a gente vai precisar muito dele, assim, talvez até mais do que em 25, né? A gente vai precisar muito do Memphis Depay aí
para o Corinthians se reerguer aí nesse terço final de temporada, né? Cara, sobre o clipe, porra, eu adorei. Inclusive, fiz até um react aí da música, em breve vou soltar aí. Mas, mano, pô, adorei, assim. Também eu entendi que a parte do CT queimando não é o clube em si, sim quem tá ali no comando, né? Quem tá por baixo dos panos ali agindo pro mal do clube. Então, pô, achei absurdo a letra, enfim. Você viu também, você sabe bem, várias referências ali. E, cara, você vê que tá 99,9% da torcida tá do lado dele nessa, assim. Torcida totalmente comprou totalmente essa briga. E acho muito, muito brabo mesmo ele ter essa parada, porque ele renova e solta o clipe, né? Então, pô, o que os caras vão fazer? Vão rescindir o contrato? Não tem como. Até ouvi falar que ele ia receber uma multa, não vi direito como é que ficou esse imbróglio aí, mas, cara, da minha parte Como é que achei vai dar multa? absurdo. Nem paga nem o salário do cara, vai multar. Então, e olha que loucura, e mesmo com tudo isso, o cara ainda fez questão de ficar. Então, pô, pra mim é ídolo, sim, não tem o que falar. O cara peitou ali, comprou a briga e é isso, velho. A gente tem que ter jogador assim, mano. É porque Pouquíssimos têm esse tamanho. Porque esse modelo associativo acabou, cara. Acabou, não dá mais. O Corinthians não, esses caras não vai vir solução lá de dentro. Esses caras têm que largar o osso, né? Então você vê a própria torcida é, em favor aí, a favor de uma intervenção judicial, cara, no clube, porque a torcida realmente acabou definitivamente qualquer esperança de que algo ali dentro, uma eleição, mude alguma coisa. Não vai mudar. Esses caras odeiam o Corinthians, essa que é a verdade. Os caras vivem de Corinthians ali no sentido de usufruir né, do que o clube pode Bem, proporcionar, né, financeiramente e em relação ao poder também. E aí tem a proposta da Safiel, que vai ganhando corpo cada vez mais, né? Pô, eu lembro lá atrás, quando eu fiz um vídeo sobre a primeira aparição dos caras, depois tive a oportunidade de conhecer o Carlos Teixeira, os caras, pô, é outro nível, né, cara? É outra situação aí, e traria a torcida também para mais próximo aí do controle do clube, né? Seria uma coisa, eu acho um modelo muito interessante, né? Que não foi experimentado no Brasil, não tem nada a ver com as SAFs que a gente viu até agora aí no Brasil. E é o caminho para o Corinthians, meu. É o caminho para o Corinthians, e esses protestos não podem parar, né? Porque a verdade é que precisa pressionar, como eu disse, esses dirigentes do Corinthians têm muita tranquilidade, cara, com tudo que eles fizeram, todas as administrações, todas essas pessoas que são as mesmas, cara, é tudo farinha do mesmo saco ali dentro do Parque São Jorge, tudo que esses caras fizeram com o Corinthians até hoje, né, nessas últimas 2 décadas aí, e puderam viver suas vidas tranquilamente até hoje. Esses caras vão a restaurante, você tá fazendo apologia à violência, não sei o que. Cara, entenda como quiser. Eu só acho que, pô, jogador que não corre, jogador que perde gol, que falha, é muito mais cobrado do que dirigente que destrói o clube inteiro, né? Se às vezes você vê um jogador horroroso ali, é porque o dirigente fez um esquema com o empresário para enfiar ele ali, né? Ou porque o time está falido, não tem mais dinheiro, os dirigentes quebraram o clube e o clube não tem condições de contratar um jogador mais qualificado. Então, muito do que a gente vê no campo é consequência, obviamente, do trabalho desses dirigentes ou do péssimo trabalho desses caras, né? E cara, aí é muito difícil para a gente ver. Porra, a gente já são anos já convivendo com essa história. O Flamengo e o Palmeiras estão organizados e tal. Pô, por que o corintiano tem que assistir isso, cara? Se o Corinthians é um clube com mais potencial do que Flamengo e Palmeiras, muito é um mais. clube inserido na maior economia da América Latina, sabe? Com a torcida que mais se faz presente, que mais consome o clube, não tem o menor cabimento, cara. Então o torcedor vai ficando de saco cheio. E eu acho que isso não pode parar, a gente não pode se indignar, mesmo que venha um título da Libertadores, foda-se, cara. Sabe? O Corinthians precisa mudar. Estão falando de eleição em dezembro. Acho que nem tem que acontecer essa eleição. Esses caras têm que largar o osso. E quem é sócio do Corinthians também, né? Porque não é só conselheiro, não. Sócio do Corinthians também tem que entender que ele é sócio ali para usar a piscina do clube. Foda-se, cara. Futebol,
a gente tem que ir para o próximo nível, né? Que é um futebol mais moderno, um futebol que existe hoje em várias partes do mundo, né? Cara, a gente sabe que quem tá lá dentro, na verdade, não tá nem aí pro clube, né? O cara ele tá ali para ter algum benefício pessoal, alguma regalia, e o clube é só um meio para o cara conseguir isso, para conseguir uma graninha, alguma regalia diferente ali. Então, a gente sabe bem que ninguém ali dentro quer o bem do clube de verdade, e com certeza o projeto da Safiel me agrada também, porque, cara, é o melhor possível e melhor, não, com quem tá lá dentro é impossível de a coisa melhorar. É isso aí, Johnny. Bom, vamos lá, vamos seguir acompanhando, né? Vem mais vídeos pela frente aqui no canal. Se você é seu primeiro vídeo, deixa um like aí pra gente, né? Se inscreve aí, o canal ainda tá se ajeitando aí, mas pô, estamos aqui eu e o João fazendo uma força, sempre trazendo um conteúdo aí que a gente espera que vocês gostem, um conteúdo diferente. E a gente volta aí durante a semana, final de semana tem o jogo contra o Santos, a gente vai cobrir também. Tamo junto, Johnny. Vai Corinthians, Valeu. cara. Falou.